Vem cá, querido. O nosso profeta, pastor Dario, glória a Deus, chileno, que já mora há 25 anos no Brasil e tem uma aliança grande com o pastor querido Daniel Alencar. E é um privilégio. Veio aqui para o Abba Pai e Jesus trouxe na nossa igreja. Olha que Jesus é bom. Trouxe para essa igreja para trazer a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Recebo com todo carinho. Fica à vontade, querido. Glória a Deus, amém? Boa noite, na paz do Senhor. Para mim também é uma alegria estar aqui nesta noite, amém? Eu sou chileno, mas eu moro no Brasil já há um tempo. Você vai perceber por meu sotaque, pelas minhas palavras, ok? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. E eu gostaria de que você pudesse abrir sua Bíblia agora, amém? Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, João capítulo 20. João capítulo 20, do versículo 1 em diante. Como eu fui apresentado, eu sou o Dario, eu sou casado com a Cristina. Temos 2 filhos, uma menina e um menino. Moramos na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Amém? Você encontrou? Sim? João capítulo 20, a partir do verso 1. Podemos ler? Sim? Então vamos ler. Diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: no primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra que estava removida. Então correu. Diga comigo, então correu. Muito bem. E foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhe diz: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Você precisa entender que esse outro discípulo é João, o autor do livro, o autor do evangelho. Não é costumeiro, não é de costume quem escreve o livro colocar o seu nome. Por isso ele coloca aqui o outro discípulo, mas era João. Versículo número 3. Saiu, pois, Pedro e João, o outro discípulo, e foram com direção ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Diga comigo, corriam juntos. Muito bem. Mas João, o outro discípulo, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas ele não entrou. Diga comigo assim: João correu, porém não entrou. Muito bem, muito obrigado. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou. Diga assim comigo: Pedro chegou depois, mas entrou. Muito bem. Versículo entrou. Me perdi aqui. Versículo número 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixou no lugar à parte. Então entrou também João, o outro discípulo, que chegara primeiro, e ele viu e creu. Versículo número 9. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Por esta razão voltaram outra vez para sua casa. Versículo número 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, Jesus, um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes do sepulcro, por favor, diga-me onde você o colocou e eu o trairei de volta. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela voltou-se e lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe que era Jesus, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu pai e o vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Magdalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dizera estas coisas. Amém? Glória a Deus. Muito bem, nesta noite quero compartilhar com você que a vida espiritual é uma carreira. Amém? A vida espiritual é uma corrida. A carreira é a vida espiritual. O texto diz que Maria Magdalena, muito cedo, foi ao sepulcro, como era de costume, visitar aquele que tinha sido morto, para poder derramar perfume sobre ele. Mas quando ela chegou no sepulcro, se encontrou com que a pedra estava removida. E correu a ter com os discípulos que estavam escondidos, não é? E contou a Pedro e João que a pedra tinha sido removida. Pedro e João saíram do lugar onde eles estavam e correram com direção ao sepulcro. Diz o texto que acabamos de ler que João, o discípulo amado, por alguma razão, porque era mais jovem, porque era mais rápido, não vou lhe saber explicar porquê, mas o texto bíblico diz que ele chegou primeiro ao sepulcro. Ele deu uma olhada na pedra removida, porém ele não entrou. Pedro, por alguma razão que não vou lhe saber explicar também, ele correu, mas chegou em segundo lugar. Mas a diferença de João, Pedro entrou em um sepulcro. Está acompanhando? Você está aqui, me está entendendo? Muito bem, o primeiro que precisamos definir, que esta corrida, a vida espiritual, não é de aqueles que correm mais rápido. Está acompanhando aqui? Diz o texto que João correu, mas não entrou. João correu mais rápido, chegou primeiro ao sepulcro, mas ele não entrou. Ao contrário de Pedro, que demorou mais, não correu tão rápido, porém entrou. Aqui nós precisamos entender algo muito importante, que a vida espiritual não é daqueles que correm e chegam primeiro. O importante é correr e entrar. Você está aqui? Há muita gente que corre e quer chegar primeiro, mas quando chega primeiro, observa o cenário, observa o que está acontecendo, porém não entra, porém não consegue usufruir daquilo que está acontecendo. Mas Pedro chegou em segundo lugar. Ele não foi o mais rápido, porém ele entrou, e porque entrou, viu o que João de primeira mão não tinha visto. Olha que interessante. O texto continua dizendo que Pedro entrou, e porque Pedro entrou, motivou a João, que não tinha entrado, para entrar onde ele não tinha entrado. Então este é o segundo princípio que você precisa aprender. Quando você percorre ou corre na sua vida espiritual e você consegue ter acesso àquilo que Deus tem para a sua vida, você se transforma em estímulo para aquele que chegou primeiro, mas não entrou, poder entrar em aquilo que você está desfrutando com relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Me está acompanhando? É uma tendência das crianças querer chegar primeiro ao lugar. Eu não sei se você já viu uma criança, quando eles competem de corrida, sempre um quer chegar primeiro. Mas na vida espiritual não é importante chegar primeiro. O importante é chegar e poder entrar e poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Por favor, abra sua Bíblia, mantenha em João, mas volte um pouquinho para trás. João capítulo número 3, verso de número 3, por favor. João capítulo 3. Eu não sei se o irmão vai colocar aqui atrás, não sei. Pode ser? Ok. João, Evangelho de João, capítulo número 3, verso número 3, por favor. Observe o que está escrito aqui. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode... Qual é o verbo?
Não, depois de ninguém pode ver. Diga ver. Muito bem, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O verbo que rege, o verbo que conduz esta declaração é o verbo ver. Me dê o versículo 5, por favor. Versículo 5, observe aqui. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode. Observa, ninguém pode. Muito bem, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Estes dois versículos parecem iguais, mas o primeiro versículo é regido, é conduzido pelo verbo ver. Mas este segundo versículo é regido, é conduzido pelo verbo entrar. Você está aqui? Jesus disse primeiro, não pode ver o reino de Deus, e depois ele vai dizer, não pode entrar no reino de Deus. Então você precisa entender nesta noite que uma coisa é ver e outra coisa é entrar. Você precisa entender que aquele que vê tão só enxerga de longe algumas coisas. É um mero espectador que olha de longe. Aquele que vê, aquele que a distância sabe o que está acontecendo. Mas há uma diferença em aquele que entra. Você está aqui? En esta noite, você está aqui neste lugar e você pode estar vendo tudo o que está acontecendo. Você pode estar observando tudo o que está acontecendo. Mas uma coisa é ver e outra coisa é entrar. Entrar aponta para alguém que dá um passo além e não só vê, mas desfruta de tudo aquilo que Deus tem para manifestar, além de aquilo que meus olhos podem ver. Me acompanha nisto? Por isso que é importante. João chegou primeiro, mas só enxergou. Deu uma olhada para o túmulo e viu que Jesus não estava, e viu os lenços removidos. Porém, Pedro chegou em segundo lugar, mas ele entrou. E porque ele entrou, estimulou João a entrar onde ele tinha entrado. Me está acompanhando nisso? Mas observe o que aconteceu. Eles olharam no túmulo. Eles procuraram Jesus, não o encontraram. Eles viram os lenços removidos, mas parece que isso não causou muita admiração, porque o versículo número 9, ele vai me dizer que olharam e eles não entenderam nada. Por favor, me coloca João 20, versículo 9, por favor. Isso, olha, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse. Me coloque o verso 10, por favor. Os discípulos voltaram para sua casa. Você está aqui? Eles olharam no túmulo. Eles olharam que Jesus não estava. Eles olharam os lenços removidos, um aos pés e outro à cabeceira. Se passearam pelo lugar, mas não entenderam nada, porque eles não tinham entendido que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. E porque não entenderam nada, voltaram para sua casa. Você está aqui? Diga para seu irmão, é muito importante entender para poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Observe você, estes homens estavam perante um maior milagre. Jesus não estava morto, ele tinha ressuscitado. Todas as, como diríamos assim, todo o que estava aí, todo esse cenário apontava para aquilo que Jesus tinha dito, que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Porém, essa realidade não causou nada em Pedro e João, porque eles não entendiam. Observe o que eu vou lhe dizer. Para nós poder desfrutar e produzir tudo aquilo que Deus quer que nós produzamos, nós, além de ver, além de entrar, nós precisamos entender. Você está aqui? Bote o dedinho na sua cabeça e diga assim:
eu preciso entender. Ok? Por favor, meu amigo, meu irmão lá, me coloque Mateus 13, verso 23. Por favor. Observe aqui comigo. Mateus 13 nos vai falar da parábola do semeador. Os discípulos não entenderam a parábola. E porque não la entenderam, perguntaram a Jesus o que significava a parábola. E Jesus começou a explicar a parábola. E neste versículo, ele está explicando quem são a boa terra. Quem são aqueles que reagem de maneira efetiva à palavra que Jesus estava pregando e à palavra que Jesus pregaria. Observe o que diz este texto. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Em outra tradução diz e compreende. A boa semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e entendem, e porque entendem, produzem e frutificam a 100, a 60 e a 30 por 1. Me está acompanhando? Para eu qualificar como boa terra, o que me torna boa terra é o entendimento que eu tenho daquilo que Deus está liberando sobre a minha vida. Você está aqui? Isso é o que diz o texto. Quem são os que foram semeados em boa terra? São estes que ouvem e entendem, porque é o entendimento que ativa a multiplicação e a frutificação. Você está aqui? E não me estou referindo a multiplicação e frutificação em novos convertidos, mas me estou referindo a frutificar e crescer a vida de Deus que está dentro de nós. Está acompanhando nisso ou não? Há uma vida que está dentro de você, e essa vida é a vida de Deus impartida pelo Espírito Santo, e ela precisa crescer e se multiplicar em você. Mas para isso você precisa entender. O entendimento é a chave para a multiplicação e a frutificação da vida de Deus na gente, porque essa semente, essa boa semente é a palavra de Deus, e a palavra é o próprio Jesus na nossa vida. Está acompanhando? Me dê outro texto, por favor. Isaías 37. Isaías 37, verso 31. Estamos aqui? Muito bem, observe aqui. Diz: mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá, agora tome atenção, lançará raízes na terra e se encherão os seus frutos. Você tem outra versão, Sincera Internacional? Você tem aí, meu amigo, ou não? Trocou isso? Esse rapaz é bom, hein, pastor? O rapaz de lá é bom, hein? Observe aqui. Olha o que diz depois da segunda vírgula. Tornará a lançar raízes para baixo, para dar frutos para onde? Ok, diga comigo assim. Para dar frutos para cima. Diga de novo, para dar frutos para cima, eu preciso aprofundar as minhas raízes. Você está entendendo? Não há como frutificar, não há como dar frutos para cima, se eu não tenho raízes profundas para baixo. Todas as pessoas querem frutificar, pastora, mas não querem aprofundar as suas raízes. Elas não querem ser profundos no entendimento de Deus para as suas vidas. Mas o texto bíblico, o profeta Isaías, se referindo a outra coisa, ele nos deixa um princípio de fertilidade e de multiplicação. Que aquele que quer frutificar, aquele que quer que seus frutos apareçam para cima, ele precisa ser profundo em seu entendimento e em seu relacionamento com Deus. Porque é a única maneira de produzir o fruto da vida de Deus na gente é que nos aprofundemos, entendamos quem é Deus e aquilo que Ele tem para nós. Você está aqui? Não há outro caminho, porque senão nos vai acontecer igual que os discípulos. Vamos ver muita coisa, vamos entrar em um lugar, vamos a ficar surpresos pelo que está acontecendo,
mas vamos a voltar para nossas casas como que se nada tivesse acontecido. Esse é o texto que diz assim. Ele disse: e voltaram os discípulos outra vez para sua casa. Eles estavam diante de um cenário de um maior milagre, mas isso não tocou eles. Isso não foi impactante para eles. Isso não quis dizer nada para eles. Sabe por quê? Porque não entendiam. E aqui você precisa tomar atenção comigo, ou para mim. Você pode ver aqui e ver muitas coisas que estão acontecendo aqui. Se alegrar com o encontro, se alegrar com aqueles que chegaram hoje, que aceitaram Jesus, com tudo isso. Mas você corre o grave perigo de não entender o porquê e o para que Deus está fazendo tudo isto e voltar para sua casa como que se não tivesse acontecido nada. Eu posso estar aqui, me alegrar, pular em adoração, levantar as minhas mãos em adoração, porém eu não estou entendendo o que está acontecendo. Talvez você me pergunte: Dario, mas como eu posso adorar sem entender? Eu quero lhe dizer que a gente pode adorar sem entender. Certa vez, um eunuco, certo, foi a Jerusalém a adorar, e quando ele vinha de volta, ele se encontrou com Felipe, o diácono. E Felipe pediu carona para ele. E ele parou e Felipe subiu na carruagem dele. E ele perguntou: de onde você vem? Ele disse: eu subi a Jerusalém a adorar. E ele de volta vinha lendo o livro de Isaías, capítulo 53. E Felipe pergunta para ele: mas você entende o que você lê? E o eunuco disse para Felipe: como poderei entender se não tem quem me explique? Isso quer dizer que o eunuco subiu a Jerusalém para adorar sem ter entendimento daquilo que ele adorava. Você está aqui? Então nós corremos o risco do mesmo eunuco, o mesmo risco que o eunuco correu. Nós podemos ser adoradores, mas nós podemos perder os detalhes de coisas muito importantes que Deus está fazendo neste preciso momento, neste lugar. Me está acompanhando? O pastor diz, quando ele me anunciou, que não é mera casualidade que eu esteja aqui. E eu creio nisso que o pastor diz. Eu não estou aqui porque não tinha outro lugar para onde pregar. Eu não estou aqui, certo, mesmo que Daniel seja o contato. Eu não estou aqui porque Daniel fez o contato. Eu estou aqui porque o fato de eu estar aqui já estava na agenda de Deus. Deus já havia determinado que eu estivesse aqui neste dia para eu poder anunciar, para eu poder comunicar esta palavra à sua vida. Eu não estou aqui pelo acaso. Eu não estou aqui porque surgiu um cupo na agenda da Abba Pai. E eu estou aqui porque Deus planejou que eu estivesse aqui. Está acompanhando? E assim como disse o pastor, que ele caminha, certo, com gente nobre, para que essa nobreza também o alcance. E eu tenho o mesmo princípio. Eu não vou em qualquer parte. Eu não vou em qualquer igreja. E não é porque eu me ache melhor que os outros. Eu vou onde papai quer que eu vá. Eu vou, não porque alguém marcou para mim, mas eu entendo que preciso ir. E quando Daniel disse para mim: Dario, eu quero que tu vá neste lugar, vai ser bom para ti e para as pessoas que se reúnem nesse lugar. E eu fui buscar ao Senhor e lhe perguntar: Senhor, você quer que eu vá naquele lugar? E ele disse: sim, meu filho, eu quero que você vá. E indiferente de lo que aconteça até aquele dia, eu quero que você ministre esta palavra para eles, que é a palavra que eu estou ministrando a você nesta noite. E eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção que esta é a palavra que Deus quer liberar sobre esta casa nesta noite. Me está entendendo? Eu não peguei uma palavra ao azar. Eu não lancei sorte sobre meu iPad e eu disse: não, eu acho que esta é melhor. Não, eu estou fazendo aquilo que meu pai me mandou fazer.
Agora você precisa entender estes dois versículos. Você não pode voltar para sua casa como se nada tivesse acontecido. Você não pode voltar para sua casa e continuar vivendo a vida que sempre você viveu. Você precisa vir aqui e entender o que Deus está dizendo e fazendo. Para quê? Para que lá fora, quando você esteja sozinho, quando você esteja sozinho na sua casa, você possa manifestar a vida que você carrega e você possa conduzir a sua vida de maneira diferente àquilo que você a tem conduzido. Os discípulos, chegou primeiro, mas não entrou. O segundo chegou segundo, mas entrou. Estimulou o outro a entrar. Os dois viram a mesma coisa, mas não entenderam nada. E porque não entenderam nada, voltaram para sua casa como que se nada tivesse acontecido. E eu insisto, podemos correr o risco da mesma maneira. Podemos ver tudo o que acontece. Obrigado, querido. E voltar para nossas casas como que se nada tivesse acontecido. E continuar vivendo a vida que sempre vivemos, sem manifestar a transformação que Deus está fazendo nas nossas vidas. Você está aqui? Versículo número 11. Versículo número 11 vai dizer assim: entretanto, Maria permanecia na porta do sepulcro. E aqui está o terceiro aspecto. Eu lhe disse, há uns que correm mais rápido, chegam primeiro, mas não entram. Há outros que chegam segundo, pastor, e entram, mas veem tudo o que está aí e não entendem nada. Mas há uma Maria que permanece. Observe o que eu vou lhe dizer. Esta corrida, a vida espiritual, que é uma corrida, não é daqueles que chegam primeiro, não é daqueles que chegam segundo, é daqueles que permanecem. Me está acompanhando? Você está voltando do encontro, então o desafio agora é permanecer em aquilo que Deus lhe propôs para permanecer. Você está aqui? Maria, o texto não diz, mas eu acredito que Maria foi a última a chegar. Talvez por ser mulher não corria tão rápido, pelas roupas que ela usava, talvez ela se embaraçava ao correr, mas ela chegou em terceiro lugar. Ela talvez não entrou, mas ela permaneceu. Está acompanhando ou não? Talvez você diga, pastor Dario, eu não corro tão rápido, então eu não consigo chegar primeiro. Não importa. O importante é que você permaneça. Pastor Dario, eu não consigo pregar como o Senhor prega. Talvez eu seja o Pedro, el que chegou segundo e entrou. Não importa. O importante é que você permaneça. Me está entendendo? Que você permaneça. Que as convicções que Deus está gerando em você, que Deus gerou nestes dias de encontro, elas permaneçam e cresçam dentro de você. Porque esta corrida não é de los que chegam primeiro, não é de los que chegam segundo. Esta corrida é de los que permanecem. Você me está acompanhando? Observe o que aconteceu. Versículo 11. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando enquanto chorava. Abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Observe o que eu vou lhe dizer. Eu vou lhe falar agora dos benefícios daqueles que permanecem. Maria permaneceu. Pedro e João enxergaram tudo, entraram, mas voltaram para sua casa como que se nada tivesse acontecido. Porém, Maria permaneceu. Primeiro benefício daquele que permanece. Aquele que permanece vê o que os outros não veem. Você está aqui? Diz que ela estava chorando ao pé do túmulo e ela olhou para o sepulcro dentro e ela viu dois anjos. Um sentado à cabeceira e outro sentado aos pés, onde Jesus tinha sido posto. Sim ou não? Pedro e João viram os anjos. Quem permanece vê
lo que los otros no ven. ¿Me está acompanhando? E eu não lhe estou falando de ver anjo necessariamente, mas eu lhe estou falando que aquele que permanece vê coisas, enxerga coisas e consegue desfrutar de coisas que os outros não desfrutam, porque não entenderam, e porque não entenderam, não permaneceram. Você está aqui? Observe, o texto continua, versículo número 13, e diz: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, achando, supondo que Jesus era um jardineiro, respondeu: Senhor, se você o tirou do túmulo, diga-me por favor onde o colocou, que eu o trairei de volta. Então Jesus se dirigiu a Maria e lhe disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Observe aqui, segundo benefício dos que permanecem, Maria estava cheia de perguntas. Ela pergunta: eu quero saber onde o colocaram. Será que foi você que pegou meu Senhor? Porque aquele que permanece tem perguntas, mas porque permanece obtém respostas para suas perguntas. Está acompanhando? Ela tinha perguntas: onde está Jesus? Onde o colocaram? Que fizeram com Jesus? E no final do versículo 14, ela se encontra com Jesus, mesmo que ela não o tinha reconhecido. Ela obteve respostas para suas perguntas. E eu quero lhe anunciar nesta noite: os que permanecem ven lo que os outros não ven. Os que permanecem obtêm respostas para suas perguntas. Eu não sei qual é a sua pergunta, eu não sei que inunda sua mente, e você tem curiosidade de saber que acontecerá amanhã, que vai acontecer com meus filhos, que vai acontecer com minha família, como vai ser meu casamento, com quem vou me casar. Eu não sei as perguntas que você carrega dentro de você, mas eu sei uma coisa: que se você permanece, o Senhor vai lhe responder as perguntas que você carrega. Você poderá ver o que os outros não veem, e a resposta de Deus virá a seu encontro, porque aqueles que permanecem têm respostas para suas perguntas. Você está aqui ou não? Talvez você diga assim: mas eu não estou vendo o que os outros estão vendo. Talvez é porque você não permanece. Talvez você diga para mim: Dario, mas eu não estou tendo respostas às minhas perguntas. Talvez seja porque você está como Pedro e João. Você vem aqui, observa tudo, mas não entende, e volta para sua casa como que se nada tivesse acontecido. Está acompanhando nisso? Observe um detalhe importante: Maria não reconheceu que era Jesus. Está entendendo? Lo confundiu com um jardineiro e pediu para ele que ele lhe dissesse onde tinha colocado Jesus. Mas quando Jesus a chamou pelo seu nome e disse para ela: Maria, o texto diz que ela se voltou para Jesus e lo reconheceu. Sabe que revela isso? Jesus não chamou Maria tão só pelo nome. Os estudiosos dizem, os homens que entendem mais do que eu, que Jesus la chamou como carinhosamente sempre a chamava. La chamou de maneira especial, de uma maneira que tão só Maria sabia. ¿Me está acompanhando isso? E isto aponta, sabe para que aponta? Para a intimidade que Maria tinha com Jesus. Então você precisa entender que aquele que permanece, permanece porque tem intimidade com Jesus. Porque não permanece só ao pé do túmulo, mas permanece em cada situação da vida que ela enfrenta. Porque vamos enfrentar sempre, podemos dizer assim, ou várias vezes na nossa vida, problemas, dificuldades. Mas o problema não é o problema ou a dificuldade. O problema é se permanecemos com Ele ou não permanecemos com Ele.
Esta mulher, Maria, não tinha só permanecido ao pé do túmulo, mas ela tinha cultivado a sua intimidade. Ela se relacionava com Jesus ao ponto de Jesus chamá-la de uma maneira carinhosa. Me está acompanhando aqui? Então, quando Jesus la chama, como sempre ele a chamava, ela não teve dúvidas que aquele homem não era o jardineiro, mas era Jesus falando com ela, porque tão só ele a chamava de esta maneira. Isto aponta para o cultivo de sua espiritualidade em um lugar secreto, na intimidade, quando ninguém te vê. Aqui, queridos, aqui, neste espaço físico que chamamos igreja, aqui é fácil levantar as mãos. É fácil ser sal em meio do saleiro. É muito fácil. Mas quando estamos sozinhos, quando estamos na rua e a tentação vem, quando vem o problema e estamos só, aí nós temos que provar quão íntimos somos de Jesus. Me está acompanhando nisso? Me acompanha nisso? Por isso Maria reconheceu. Por isso lo que os outros não entenderam, Maria entendeu. Os outros não entenderam que Jesus estava ressurrecto ou que ele havia ressuscitado, mas porque Maria era íntima de Jesus, lo reconheceu em uma segunda instância, porque a primeira vez ela não o reconheceu. Me está acompanhando? Terceiro benefício daquele que permanece. Versículo 18. Jesus disse para ela, versículo 17, vou ler. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá a ter com teus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Observe o que eu vou lhe dizer. Uma coisa é enxergar o cenário e voltar para casa sem ter nada para dizer, e outra coisa é voltar para a mesma casa, porque foi o próprio Jesus que te mandou voltar para casa, mas não sem ter nada a dizer, mas agora para ter uma verdade a comunicar, que ele não estava morto, que ele tinha ressuscitado. Aquele que permanece pode voltar, mas agora ele é comissionado, ele é encomendado por um encargo do próprio Jesus para executar. Ela não vai voltar para casa como os outros dois voltaram. Agora ela vai voltar com uma missão e com uma tarefa específica delegada pelo próprio Jesus. Eu estou aqui para lhe dizer nesta noite, de maneira muito simples, talvez muito rápida, não sei, não é? O Lucas que está aí esteve conosco lá na Ava Pai, e ele sabe que eu não sou muito rápido, mas eu acredito que nesta noite o Senhor vai fazer algo especial, em pouco tempo, mais direto. Está acompanhando nisso? Então eu estou aqui para lhe dizer: deixe a baratinha voar, não deixe que ela distraia você. Eu profetizo que ela não vai voar para você, ela só vai voar para mim. Amém? Combinado? Então ela vai vir só na minha direção, não na sua, para que você possa tomar atenção nesta conclusão. Amém? Eu estou aqui para lhe dizer que você não precisa se esforçar em chegar primeiro, nem em chegar segundo. Você precisa permanecer. Você precisa permanecer, porque aquele que permanece vê o que ninguém vê e escuta o que os outros não escutam, que é a resposta às suas indagações, e volta para sua casa com uma assignação, com uma tarefa que foi o próprio Jesus que lhe encomendou para fazer. Amém? Me está acompanhando? Agora, para concluir, eu quero que você abra, por favor, você que tem sua Bíblia, por favor, seja ela no celular, abra sua Bíblia, ou a sua Bíblia, um livro, a Bíblia de papel que a gente chama. Abra em João capítulo 15, por favor. Você encontrou? Sim? Você está aí? Eu quero que você faça uma coisa para mim, para eu poder concluir. Eu quero que você leia os 10 primeiros versículos. E você perceba
quantas vezes aparece o verbo permanecer em qualquer conjugação? Você me entendeu o pedido? Conte quantas vezes aparece o verbo permanecer em qualquer tipo de conjugação, no presente, no passado, no futuro, mas quantas vezes aparece? Por favor, pode contar para mim, por favor? Quando você terminar, você diz 8 vezes, 10 vezes, 3 vezes, não sei, por favor. Vamos lá? Faça uma leitura silenciosa e conte quantas vezes aparece o verbo permanecer em los primeiros 10 versículos do capítulo número 15 do livro de João, por favor. Por aqui está dizendo 10 ou 11 vezes. O que mais tem aí? 10 vezes, que mais? 11, que mais? 10, que mais? 9, 8. Parece um bingo, não é? Mas não é não. Agora eu quero, tem um título no comecinho do capítulo número 15, tem um título. Qual é o título? A videira verdadeira. Diga comigo, a videira verdadeira. Muito bem, é claro que Jesus está falando da videira verdadeira. Agora eu lhe pergunto, mas que Jesus quer ensinar? Que ele quer ensinar nesses primeiros 10 versículos? Você acredita que ele quer ensinar sobre a videira verdadeira ou ele quer te ensinar a permanecer? Me está entendendo? Sabe, há uma média, certo? Com um promedio, saem 10 vezes o verbo permanecer. O número 10 na Bíblia fala de recursos suficientes para realizar algo. Me está acompanhando? Por isso que nós temos 10 dedos. Temos 2 mãos e 10 dedos. Temos os recursos suficientes em nossas mãos para executar o trabalho que se nos encomenda fazer. Então o número 10 aponta para ter recursos e força para fazer aquilo que se nos encomendou para fazer. Quando vínhamos na caminhonete, certo? O pastor mencionou o texto de João que ele declara graça sobre graça. Graça é 5 e graça sobre graça é 10. Uau, você perdeu a chance. Me está entendendo? Quando João fala que receberemos graça sobre graça da parte de Deus, ele está dizendo que teremos à nossa disposição todos os recursos necessários para cumprir a tarefa que Deus nos encomendou. Você está aqui? E em uma média de versão para versão, de tradução para tradução, em los primeiros 10 versículos do capítulo 15 de João, aparece 10 vezes o verbo permanecer. Então isso me faz entender que Deus proveu para mim o recurso suficiente para eu permanecer. Você está aqui? Deus proveiu para você, em graça sobre graça, os recursos suficientes para permanecer, porque a vontade de Deus sobre sua vida é que você permaneça. A vontade de Deus não é necessariamente que você chegue primeiro. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 declara que no estágio todos correm, mas o apóstolo Paulo diz: mas vocês corram de maneira que alcancem o galardão, de maneira que alcancem aquilo que Deus tem proposto para suas vidas. A única maneira de alcançar o que Deus tem para nós é permanecer. Não há outra maneira. Amém? A vida espiritual não é feita de picos. A vida espiritual não pode ser vivida como uma montanha russa. Um dia estou bem, um dia estou mal. Um dia quero, um dia não quero. Um dia estou afim, um dia não estou afim. Não. Esta carreira se corre permanecendo. A cada dia dou um passo mais e avanço mais. A cada dia vou permanecendo e vou crescendo e vou manifestando a vida que está dentro de mim. Me está acompanhando? Igreja Plenitude, que se reúne aqui nesta noite, dia 13
de novembro de 2016. A palavra que eu tenho para vocês hoje é: permaneçam. Permaneçam. Ah, pastor Dario, você não sabe o que eu estou vivendo. Você também não sabe o que eu estou vivendo, ou não? Você sabe o que eu estou passando hoje? Não, mas eu procuro permanecer, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Vou permanecer, mesmo que o vento seja contrário, vou permanecer, mesmo que eu esteja no vale da sombra e da morte, vou permanecer, mesmo que me lancem em la fornalha aquecida, vou permanecer. Sabe por quê? Porque tenho à minha disposição todos os recursos para permanecer. Fique de pé nesta noite que quero orar por você. Glória a Deus. Coloque a mão em seu coração, por favor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta noite liberamos esta palavra sobre esta casa, sobre estes filhos aqui reunidos, Senhor, e queremos declarar que não queremos chegar primeiro, que não queremos chegar segundos, mas queremos entender o que o Senhor tem para nós nestes dias. Queremos entender, Senhor. Queremos, Senhor, entender que ainda temos um mês e poucos dias a mais para este ano terminar. Mas Deus ainda tem coisas a fazer com a gente. Um ano não terminou. As promessas para este ano, mesmo que faltem poucos dias, ainda há tempo para que elas se cumpram sobre as nossas vidas. Mas nesta noite, Senhor, eu te peço que as pessoas que aqui estão possam permanecer fiéis, possam permanecer na caminhada, Senhor, possam permanecer firmes e fortes perante o vento contrário, perante o inimigo que muitas vezes se levanta contra nós. Mas a tua palavra declara que temos todos os recursos para poder permanecer, assim como Jesus permaneceu convicto em um propósito. Queremos permanecer, Senhor. Senhor, ativa o nosso entendimento. Queremos entender, Senhor, porque o que qualifica a boa terra não são as coisas que Ele faz, mas é o entendimento. E porque entende, frutifica e multiplica. Senhor, aprofunda as raízes de cada um daqueles que estão aqui nesta noite, daquele que tem muito tempo contigo e daquele que tem pouco tempo caminhando contigo, mas que desde este tempo ele possa permanecer e aprofundar as suas raízes, para que no tempo do Senhor, e no tempo determinado pelo Senhor, ele venha a aparecer frutos para cima, frutos que apareçam e permaneçam. Em um nome poderoso de Jesus. Aqueles que porventura dizem: é que eu não entendo, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite, que você vai entender. Você vai entender. O Senhor abrirá os olhos de teu entendimento e derramará sobre a tua vida espírito de sabedoria e espírito de revelação. Sabedoria para saber o que precisa ser feito, e revelação para saber o tempo, a maneira e a estratégia de executar aquilo que Deus lhe está pedindo. Que os olhos de teu entendimento se abram, para que você possa permanecer. Eu quero profetizar sobre a sua vida que aquele que permanece enxerga, vê aquilo que os outros não veem. Então eu quero profetizar sobre a tua vida que teus olhos se abrirão para ver o que os outros não veem, simplesmente porque você decidiu permanecer. Permanecer. Eu quero declarar que as tuas respostas estão chegando para ti. As respostas que você precisa. Como será amanhã? O que acontecerá com meu filho? Quando meu esposo virá comigo? Eu quero lhe dizer que se você permanecer, as respostas vão vir antes daquilo que você espera. O fato de você permanecer produzirá uma aceleração para que a resposta de Deus alcance sua vida, para que a resposta de Deus chegue nem um dia mais, nem um dia menos, mas chegue em um tempo oportuno para a sua vida.
Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai voltar mais de cada encontro, de cada culto, de cada célula como você chegou. Você não vai ver o louvor, você não vai ver quem prega e vai voltar igual para a sua casa. Não, porque você permanece. Você voltará com entendimento e com clareza. Você saberá o que você precisa fazer. Você não voltará como Pedro e João, como que se nada tivesse acontecido. Você voltará para anunciar e comunicar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e quer fazer na vida dos outros. Senhor, oramos para que eles permaneçam. Senhor, oramos, Senhor, para que seus pés sejam firmados na rocha e eles possam permanecer. Repreendemos todo vento contrário, Senhor, que nos afeta e que nos impede muitas vezes de permanecer. Mas mesmo assim, nesta noite, nós declaramos que temos recursos suficientes dados por Deus através de seu Espírito para poder permanecer. Nesta noite eu te abençoo. Nesta noite abençoo tua casa, abençoo teus filhos, abençoo tudo aquilo que o Senhor tem entregue como responsabilidade sobre a tua vida e sobre as tuas mãos. Mas permaneça firme na caminhada que o Senhor lhe propôs caminhar e percorrer, em um nome poderoso de Jesus. Em um nome poderoso de Jesus. Se você quer aplaudir, agora é o momento. Se você quer dizer glória a Deus, agora é o momento. Se você quer dizer aleluia, agora é o momento. Se você quer falar em línguas, agora é o momento. Se você quer gritar na sua presença, agora é o momento. Obrigado. Oh Jesus, dizer o quê? Só dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tão bom.